O querido Luciano Novaes manda o seu superchat. Valeu, Luciano Novaes, e pergunta: e o Fux? Começou o voto em 2025 e terminou em 64. Longo, enfadonho e equivocado. Essa é a síntese do voto do Luiz Fux. Vou repetir: longo, enfadonho e equivocado. Assim podemos sintetizar o voto de Luiz Fux. Ele realmente tem algo aí que a gente não tá tateando, cara. O cavalo de pau foi muito rápido, a transformação se deu muito rapidamente. A Ana Clara Costa, lá do Foro de Teresina, falou que foi a partir de março. Até então ele estava junto do Xandão, votando tudo junto. Ali em março é o cavalo de pau. Algumas hipóteses. Celso Rocha de Barros levanta duas. Ou ele tem negócio nos Estados Unidos, quer mudar para os Estados Unidos, o lance do visto, dele não ter perdido o visto, dele permanecer com o visto, isso é importante de verdade para ele, por questões pessoais ou comerciais ou empresariais ou sonhos de uma aposentadoria, já que em 28 ele estará aposentado compulsoriamente, Luiz Fux. Ou ele já está cavando a vaga para ser ministro da Justiça num possível governo Tarcísio, num possível governo Caiado, Zema, Ratinho Júnior. Ratinho tá mais distante, viu? Ratinho foi mais inteligente nessa hora, viu? Quem saiu melhor? Esses quatro governadores aí, quem saiu melhor dessa turbulência toda foi o Ratinho Júnior, viu? Conseguiu recolher o time, não entrou em treta com o Supremo, cara, e continuou como alternativa. Um partido forte como o PSD, enraizado, estruturado como o PSD. Olha, fica de olho no Ratinho, viu? Fiquem de olho. Ou o Fux quer ser ministro da Justiça, ou o Fux quer trabalhar nos Estados Unidos, ou o Fux é isso aqui que a jornalista Mária Luque informou em sua coluna no My News. O alvo de Fux, o Palácio da Guanabara. Mara Luque no My News. Pá, 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 pá. Começa aqui, de verdade. Nos bastidores de Brasília, a leitura é que a decisão teve um alvo além da corte, a eleição para o governo ou Senado no Rio de Janeiro em 2026. Fux completará 73 anos no próximo ano, ficando a 2 da aposentadoria compulsória, mas pode antecipar a saída do Supremo para entrar no jogo eleitoral. Políticos experientes já calculavam que seu voto diferenciado, justamente por conta dessa possibilidade, já calculavam que seu voto seria diferenciado, justamente por conta dessa possibilidade. Ainda assim, foram surpreendidos pela contundência e abrangência da decisão. Abre aspas, foi mais que um posicionamento jurídico, foi um ato político, resumiu um veterano parlamentar. Se confirmadas as projeções de sua candidatura, Fux embaralha completamente o tabuleiro fluminense. Hoje, Eduardo Paes aparece como favorito, mas a entrada de um ministro supremo com um forte capital jurídico que agradou aos bolsonaristas poderia tirar do prefeito carioca o posto de principal nome da disputa. No Rio, onde a política é marcada por escândalos e crises de governabilidade, a figura de Fux pode ser apresentada como alternativa de renovação, unindo setores do centro e da direita, além de contar com o apoio de elites jurídicas e empresariais. Qual a hipótese é mais plausível? Partindo do pressuposto que Fux deu um cavalo de pau brutal naquilo que dizia e votava. Qual a probabilidade dele querer ser ministro da Justiça, de Tarcísio, querer ter negócio nos Estados Unidos ou querer ser candidato no estado do Rio de Janeiro? Eu vou encerrar a enquete e vou criar uma. Vamos falar sobre isso. Então, encerrando a enquete, Jair Bolsonaro deve cumprir a pena para 48% na Papuda. Foi a hipótese que venceu. Muito obrigado pelo voto de todas e todas e vamos criar outra enquete agora. Iniciar uma enquete.
O que queria Fux com seu voto? Vamos lá, número 1. Ser ministro da Justiça de Tarcísio. Ser candidato no Rio de Janeiro. Ter negócios nos ELA. Vamos lá. Qual é a razão? Partindo do pressuposto que o cavalo de pau foi forte demais, certo, Luciano? Certo, rapaziada? Enquete criada. Deixem seu voto aí. Bora voltar aqui à leitura do texto, agora, do Conrado Ubner Mendes. Ele diz que já ganhou a aposta com o Fux. Ele nunca topou, mas perdeu e pagou. Vamos entender quem é Luiz Fux? Porque sem entender isso, a gente não entende nada, né? Luiz Fux é pai generoso. Ministro do STF fez telefonemas para pedir nomeação de filha advogada ao TRRJ. É tudo que eu posso deixar para ela, disse a desembargador, segundo o perfil da revista Piauí. Liberou o filho advogado para exercer advocacia de parentes no STF, ramo promissor da prática jurídica atual. Não ensinado nas faculdades, a habilidade exige laço de sangue. Ou seja, uma filha é desembargadora no TR, lá no TJ, lá do Rio de Janeiro. Outro filho é aqueles advogados lobistas que praticamente todos os ministros têm parentes que fazem lobby no STF, seja advogando, seja, enfim, é esposa, é filho. Luiz Fux é colega generoso. Em liminar monocrática de 2014, jamais submetida ao plenário do STF, aí não queria plenário não, né? Garantiu aos juízes do Brasil um aumento salarial oficioso por meio de auxílio moradia ilegal. 5 anos e bilhões de reais mais tarde, já negociado o aumento com o Congresso, revogou a liminar. Sem perguntar ao plenário, sozinho matou no peito, como fala. Herói da magistocracia. Corporativista, mostrou Conrado. Luiz Fux é generoso com citações de poesia. Em discurso, não desconfiou que o verso recomeçar e só recomeçar é só uma questão de querer. Se você quer, Deus quer. Talvez não fosse de Carlos Drummond de Andrade. Deve ter citado isso sem saber que era do Carlos Drummond. Luiz Fux só não é generoso com clareza e a credibilidade de suas ideias. Agora começa a pancadaria, meu filho. Argumento é coisa séria em Estado de Direito, a mais séria. É seu insumo, seu lubrificante, seu produto final. Alimenta a vida cívica e a legitimidade dos tribunais. Mas o Estado de Direito também pede que os emissores de argumentos, sobretudo juízes, sejam levados a sério, tenham aparência de seriedade. Não é falácia ad hominem, mas exigência da ética judicial. Seriedade e aparência de seriedade são virtudes que Luiz Fux se esmera em não cultivar. Por isso, o voto de Fux está no. O voto de Fux está no. Inútil tentar classificar Fux por tipologias doutrinárias. Inútil perguntar se foi garantista ou punitivista. Dicotomia que mais confunde o debate jurídico desde a Lava Jato. Garantista seria o juiz que manda soltar e absolver. Punitivista, o que manda prender e condenar. Garantista que prende, punitivista que solta, causa um curto-circuito no senso comum autômato. Dicotomia que o jornalismo faria bem em abandonar. Melhor ler cada caso para além do resultado e observar variações argumentativas e factuais. Olha o tanto que é parte funda da piscina, cara, esse texto. Fux não é punitivista nem garantista, apenas um casuísta. Resolveu deixar isso ainda mais claro no caso criminal mais importante da história nacional. Não é que o Fux de hoje discorde do Fux de ontem ou de amanhã. Fux não concorda nem discorda, apenas salpica ornamento verbal que dê alguma liga, alguma rima.
O voto de Fux não homenageou o direito de dissentir, o valor da divergência ou do pluralismo. Não ofereceu contraponto analítico numa deliberação sincera. Fux já condenou centenas de réus por tentativa de golpe no 8 de janeiro. Quando julga seus líderes, diz que o STF não tem competência. Chico Anísio não se inspirou em Luiz Fux para inventar Rolando Lero. Dias Gomes não o conheceu para compor Odorico Paraguaçu ou Senhorzinho Malta. Luiz Fux fez seu próprio autor. Não saiu da ficção, mas se matriculou voluntariamente na escola literária de onde saiu Pedro Malassartes. É o mais jurídico que se pode dizer do seu voto. Em 2020, fiz aposta pública com o Fux. Disse que, na presidência, não pautaria uma longa lista de casos delicados à sua agenda. Casos como os penduricalhos dos juízes fluminenses, são fatos funcionais, ou juiz de garantias. Jamais pautou e perdeu. Cobrei, jamais pagou. Luiz Fux não merece ser levado a sério pelo que diz, mas pelo que representa. Que texto, hein, amigos? Que texto. Tenho a impressão que diz muito sobre quem é Luiz Fux, sobre o que já fez Luiz Fux, sobre como age Luiz Fux. O Conrado é parte fundo da piscina, meu irmão. Professor da USP. Quem dá o prensa mais forte no Supremo com a abordagem legítima, não é com a abordagem fascistona, é o Conrado. Percebam que ele não passa pano. Ele fala o que é. E ele fala de Gilmar Mendes, ele fala de Alexandre de Moraes, ele fala de cada ministro. Percebam o que é o Fux. Perceba o cavalo de pau que deu o Fux. Eu volto na enquete. O que você acha que o Fux quer? Ser ministro da Justiça no possível governo Tarcísio? Se mudar para o Zé ou para os Estados Unidos, tocar um negócio por lá? Ou simplesmente ser candidato no Rio de Janeiro, tentar ser governador ou senador, tal qual falou Amaro Luque? Responde aí na enquete, por favor. Vai deixando o like, por favor. Vai mandando superchat, como fez o querido Luciano Novaes, e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado aqui no YouTube, por favor. Vai mandando o Pix, que está passando aqui em cima, pablocossa.gmail.com, pablocossa.gmail.com, mande seu Pix e fortaleça o nosso trabalho, por favor. Por quê? Porque é disso que se trata. Parte funda da piscina, meu filho.